Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eliselma, sou do curso de Pedagogia à Distância, faço Pedagogia pela UEG, estou no quarto semestre e fiz esse vídeo para mostrar uma atividade presencial, AP. Diante da pandemia, né, as atividades presenciais estão sendo à distância, como todos sabemos, por motivo da pandemia. Essa AP, a proposta dela é responder 3 perguntas sobre a sexualidade no contexto escolar. Eu fiz um slide, fiz essas perguntas em forma de slide, ao qual mostro as imagens e as perguntas e respondi as perguntas, conforme pede a atividade. Curso de Licenciatura de Pedagogia, disciplina Psicologia do Desenvolvimento. Montei o slide, polo de apoio presencial, turma A, tutor presencial Silvano das Graças Santos e o acadêmico que sou eu, Eliselma Medeiros Costa. Aí passando no primeiro slide, tem a primeira pergunta. Aí fala um pouco da sexualidade e coloquei uma imagem. Aí tem a segunda pergunta, aborda um pouco sobre a sexualidade e coloquei outra imagem. Em seguida, a terceira pergunta e última, outra imagem e a referência bibliográfica no final. Vou voltar do início para vocês verem. Primeira pergunta. A primeira pergunta fala o seguinte: como deve ser a proposta do professor ao se trabalhar questões relacionadas à sexualidade na escola? Primeiro, eu acho de extrema importância que todas as escolas abordem esse tema. É um tema pouco discutido, né? E quando é discutido gera polêmica. Os pais, muitos deles, não tratam esse assunto em casa com os jovens, com seus filhos, por vergonha de tratar esse assunto, ou até mesmo eles são daquela geração mais antiga, né, daquele modo mais antigo, que os pais deles não falavam sobre isso. Aí eles também não abordam esse assunto com os filhos e muitos deles jogam para cima da escola, como se a escola fosse obrigada a fazer tudo, dar educação para o filho e tratar todos os assuntos que a família muitas das vezes não falam e espera isso na escola, né? Só que algumas escolas ainda não têm isso no currículo, né? Eu li também no artigo que alguns professores, em entrevista com as professoras, algumas delas não abordavam esse assunto nas escolas. Por quê? Porque muitas delas não exigiam, não tinham no currículo. Outras por ter vergonha de abordar esse assunto, não se sentir preparada diante dos adolescentes. Mas eu acho de extrema importância que aborde esse assunto, sim. Então, a primeira pergunta: como deve ser a postura do professor ao se trabalhar questões relacionadas à sexualidade na escola? Eu coloquei assim: para formar alunos que assumam um papel ativo em sua aprendizagem, com autonomia e criatividade, o professor precisa, antes de tudo, ter ele próprio esse tipo de postura com sua aprendizagem. O professor tem que ter a postura em si. Como que o professor vai abordar determinado assunto com o aluno se ele não tiver uma postura, né? Precisa exercitar e aprimorar sua atitude de busca constante pelo conhecimento para conseguir despertar esse mesmo tipo de atitude em seu aluno. Ou seja, o professor de hoje tem que ser aquele professor pesquisador, tem que estar sempre atento, tem que estar sempre em busca de novos conhecimentos. Como que você vai cobrar do aluno se você não faz, se você não procura, se você não busca, né? Para ajudar nossos alunos, nós temos que procurar, buscar, para a gente aprende, ensina e aprende ao mesmo tempo junto com eles, né? Aí eu abordei um pouco sobre a sexualidade. Segundo o autor Figueiró, 2006, página 92, ele fala assim: a sexualidade é uma das questões que mais tem trazido dificuldades, problemas e desafios aos educadores no seu trabalho cotidiano de ensino. É possível observar que os alunos demonstram que aos professores a necessidade de ouvir falar sobre o assunto. Nesse processo, cabe à escola o papel de formar o indivíduo para o exercício da cidadania. Ou seja, muitas vezes o aluno quer falar sobre o assunto, só que o professor não dá brecha, não dá oportunidade para esse aluno, né? Ele acaba ficando meio tempo, meio calado e não aborda determinado assunto. A outra pergunta foi: quais capacidades espera-se que os alunos do ensino fundamental construam em relação à sexualidade após estudos, reflexões sobre sexualidade propostos nos parâmetros curriculares? Eu coloquei assim: espera-se que os alunos sejam capazes de compreender a sexualidade como um assunto eficaz para o seu dia a dia.
posicionando-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas. Coloquei assim também. E que eles desenvolvam o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades afetivas, física, cognitiva, ética e estética, de inter-relação pessoal e de inserção social para agir com perseverança na busca de conhecimento no exercício da cidadania. Terceira e última pergunta, aí abordei um pouco sobre a sexualidade, e a última pergunta foi assim: ao traçar o paralelo entre os parâmetros curriculares nacionais, temas transversais em especial, o bloco que se trata sobre orientação sexual e a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, é possível perceber que progresso, estagnações ou recuos em relações à abordagem de temas como sexualidade e gênero nas escolas justificam sua resposta. Eu coloquei: é possível sim. O significado do ensino da sexualidade está em formar os jovens e adultos com o conhecimento seguro de si mesmo e das questões da sexualidade para que possam viver de maneira feliz, segura e responsável a sua sexualidade. Aí complementei o resto da pergunta, né? Aí no final coloquei uma imagem e a referência. E para mim é muito importante abordar esses assuntos. Todas as escolas deveriam abordar esses assuntos com jovens. Estamos hoje vivendo um mundo difícil, onde muitas vezes as crianças, de criança mesmo, na inocência, já passam a ser mãe de família, sem ter instrução nenhuma, né? Então é muito importante esse tema nas escolas, para discutir com esses jovens, alertar esses jovens, principalmente as mulheres, as meninas, sobre doenças sexualmente transmissíveis mesmo, por isso é de fundamental importância.